Então, uma boa noite àqueles que estão assistindo ao vivo aqui a nossa live de hoje, uma live curta, que, como eu mencionei na semana passada, eu tenho que sair daqui a pouco daqui a 55 minutos para levar a Cista Martins para o aeroporto, que ela está indo para o Brasil hoje, dia 12 de junho de 2022. Por causa disso, então, vamos ter que ser rapidinho e rasteiro hoje. Então, nós temos essa semana, nosso estudo do currículo Vem e Segue-me, nós temos dentro do livro de 1 Samuel, capítulos 8 a 10, capítulo 13 e capítulos 15 a 18. Tem uma porção de coisas que poderiam ser faladas aí, do fato dos israelitas estar querendo ter um rei, não querem mais juízes, tiveram algumas experiências boas, algumas experiências ruins com os juízes, e agora o juiz deles acontece que ser Samuel, o profeta, e eles estão vendo lá os filhos de Samuel, que não eram homens bons, eram homens corruptos, aceitando suborno, fazendo opção de besteira. Então, eles pediram um rei. As outras nações aqui ao nosso redor, nossas nações vizinhas, têm rei. Queremos ter um rei também, que é legal, tal, não sei o que, o rei que vai na nossa frente lá, batalhar e tal. Então, Samuel não gostou da ideia, mas o Senhor falou, tá bom, dá o rei para eles. Tem algumas lições também sobre isso, mas pelo fato do nosso tempo ser curto, eu quero dar o máximo de tempo possível para as suas perguntas, eu vou deixar isso de lado. Eu vou só falar sobre o que é um rei dentro do sacerdócio. Nós sabemos o que são reis no mundo. Tá? Temos reis e rainhas, agora, por exemplo, na Inglaterra, esse ano 2022, comemorando lá uma porção de festas, lá comemorando os 70 anos do reinado da Rainha Elizabeth na Inglaterra. E temos reis em Tonga, temos reis na Suécia, a porção de países no mundo são monarquias. O Japão, por exemplo, é uma monarquia ainda. Mas esses reis não são reis de acordo com o sacerdócio. Não são reis que são ungidos pela autoridade do sacerdócio para serem reis. E o que eu coloquei lá no meu cartaz para essa nossa live de hoje faz referência a isso. Temos lá uma pintura muito bonita, por sinal, de Samuel com o chifre dele, e algumas traduções da Bíblia não usam o termo chifre, mas outras traduções diz que ele levou um chifre com o azeite, né, com o óleo consagrado, onde ele inicialmente ungiu Saul para ser o primeiro rei de Israel, e anos depois ungiu a Davi. E é justamente nesse ponto, nessa mudança de Saul para Davi, que eu vou focalizar o meu comentário hoje, um único comentário, que é o seguinte: os israelitas receberam o mandamento de destruir aquelas nações, destruir tudo, e nós falamos na semana passada escrituras no livro de Mórmon que nos ajudam a entender por que aquelas nações estavam sendo destruídas, porque eles tinham rejeitado toda a palavra de Deus, eles necessariamente tinham que ter tido profetas entre eles, e é possível que tenham matado aqueles profetas, e rejeitaram toda a palavra de Deus, e estavam amadurecidos em iniquidade. Então, isso foi uma coisa que Nefe nos explicou no livro de Mórmon. Então, mas nessa situação específica, Saul, ele resolveu pegar alguma daquelas coisas e não destruir, e guardou ali. E quando Samuel chegou, eu estou ouvindo aqui, o que são esses carneiros, essas ovelhas? Não, que nós guardamos aqui para oferecer um sacrifício, né, fazer sacrifício ao Senhor. E aí vem aquela famosa frase de Samuel para Saul,
que eu usei como um dos subtítulos para essa nossa live de hoje. O obedecer é melhor do que o sacrificar. Eventualmente, numa outra situação, Saul estava diante de uma batalha decisiva e estava aguardando Samuel para Samuel vir e oferecer sacrifícios ao Senhor, tá? Que seria como se fosse administrar a ordenança do sacramento, como nós temos hoje em dia na Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. Ordenança essa que foi estabelecida pelo Salvador Jesus Cristo logo depois da sua última ceia com seus apóstolos, lá na época do Novo Testamento da Bíblia. Então, como Samuel estava demorando muito a chegar, Saul resolveu oferecer os sacrifícios ele mesmo. Afinal de contas, ele era um rei, tinha sido ungido pela autoridade do sacerdócio. Só que, por ser um rei, isso não necessariamente dava a ele autoridade para oferecer sacrifícios. Deixa eu ler uma coisa para vocês aqui, 2 citações longas, tá? Aliás, uma delas é longa, mas do Elder Orson Pratt. Eu sei, alguns de vocês vão, Martins, vai ler Orson Pratt isso, Orson Pratt aquilo. É de fato. Orson Pratt, de vez em quando, Elder Orson Pratt, que era um membro do Quórum dos 12 Apóstolos no século XIX, de vez em quando ele tinha algumas ideias lá que eram meio... Mas eu acho que nessa daqui, olha, eu acho que tá bom o negócio que ele escreveu aqui. E ele publicou o seguinte, em 1853 ele explicou isso. Olha só, Elder Orson Pratt dizendo: o sacerdócio de Deus é a grande suprema autoridade legal que rege os habitantes de todos os mundos redimidos e glorificados. A autoridade real dos reis não é separada e distinta do sacerdócio, mas apenas um ramo ou parte do mesmo, do sacerdócio. A autoridade sacerdotal é universal, tendo poder sobre todas as coisas. A autoridade real, até que seja aperfeiçoada, é limitada aos reinos colocados sob a sua jurisdição. A primeira, ou seja, o sacerdote, nomeia e ordena o outro, o rei. Mas este último, o rei, nunca nomeia e ordena o anterior, o sacerdote. E aqui um parênteses aqui, para aí você vê o problema lá que Mormon quis dar a entender para a gente, mas a gente tem que ter que entender isso, que era quando lá no livro de Mosias, no livro de Mormon, o rei Noé chama e ordena os seus próprios sacerdotes. Ele nomeia seus próprios sacerdotes. Aquilo ali ele não tinha autoridade para fazer aquilo. Mas voltando ao Elder Orson Pratt. O primeiro, ou seja, o sacerdote, veja bem, sacerdote aqui é o sacerdote na ordem de Melquisedeque, um sacerdote ao Deus Altíssimo. Não confunda esse sacerdote com o sacerdote da ordem de Arão. Esse não é um sacerdote da ordem de Arão. Esse é um sacerdote da ordem de Melquisedeque. Alguém que foi lavado, foi ungido como um sacerdote ao Deus Altíssimo. Foi lavado e ungido como um sacerdote ao Deus Altíssimo. Então, olha aqui, Elder Orson Pratt, mais uma vez. O primeiro, ou seja, o sacerdote, controla as leis da natureza e exerce jurisdição sobre os elementos, bem como sobre os homens. O outro, o rei, controla apenas os homens e administra leis justas e retas para o seu governo. Onde os dois são combinados e o indivíduo aperfeiçoado, ele tem poder supremo como rei e sacerdote, e ambos os ofícios estão fundidos em um. Isso aperfeiçoado aqui, parênteses, aperfeiçoado aqui, estamos implicando em alguém que já foi um ser ressurreto no futuro. Então os ofícios estão fundidos em um. As distinções, então, retornando ao Elder Orson Pratt, as distinções, então, estarão apenas no nome e não na autoridade. Seja como rei ou como sacerdote, ele terá, então, poder e domínio sobre todas as coisas e reinará sobre tudo. Ambos os títulos, rei e sacerdote, quando combinados, não lhe darão mais poder do que qualquer um dos dois isoladamente. Agora, reis que governam as diferentes nações
e os reis que governam sob Deus na eternidade são funções diferentes. O rei de uma nação não tem sacerdócio, enquanto o outro rei possui a plenitude do sacerdócio. O presidente John Taylor escreveu isso aqui, olha: devemos também tornarmos-nos legitimamente e por direito, através da expiação e adoção, reis e sacerdotes. Sacerdotes para ministrar as ordenanças sagradas relativas a investiduras e exaltação, e reis em Cristo, que é Rei dos reis e Senhor dos senhores, a reger e governar de acordo com as leis eternas da justiça e da equidade, aqueles que forem desta forma redimidos e exaltados. Então, por isso que esse era o problema de Saul oferecer sacrifícios. Ele dizendo: não, olha, você não tem autoridade para isso, você foi ungido sim como rei, mas não como sacerdote. Então você não tem autoridade para oficiar essas ordenanças do sacerdócio. Você tem autoridade para reger, para governar, através de leis justas e retas, mas não de oferecer sacrifícios ou oficiar das ordenanças. Então, essa é a diferença entre reis e sacerdotes. Muito bem, então, só isso que eu tenho para compartilhar com vocês aqui hoje. Ok. Muito bem. Bom, Martinho, você sabe quantos metros de altura tinha Golias na medida de hoje? Olha, os estudiosos bíblicos, irmã, eles acham que a coisa fica meio confusa, porque não havia uma padronização. Eles não tinham uma ABNT, Associação Brasileira de Normas e normas técnicas. Então, de uma geração para outra, o que era a medida de um côvado disso, ou de um cúbito, que era a medida da ponta do dedo até o cotovelo, variava. Então, dependendo da fonte que você for ver, olha, nós estamos falando aqui de alguém que tinha para lá de 2,5 metros, 3 metros de altura, por aí. Se você der uma olhada nos auxílios para estudo, você vai ver lá das escrituras, no site da igreja você vai encontrar, tá? Vai ter um verbete lá sobre pesos e medidas. E lá vai ter, então você vai ver lá, escuta, quanto é que estava lá, qual era a altura de Golias, e aí você vê, olha, é entre isso e aquilo, ok? Mas não era alto, tá? Então, não temos uma informação precisa, exata, mas como era alto, tá? E dava um medo desgraçado. Você vê que o exército dos israelitas lá na época de Davi, rapazinho lá, o exército, todo mundo, quem eu me bater com essa fera aí, de jeito nenhum. Ok. Vou dar goodbye, so long, sayonara aqui, e vou ajudar a Sister Martins a terminar as malas dela já estão arrumadas.